Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que deem um like e se inscrevam no nosso canal. Bem, meus amigos, a nossa leitura e estudo aqui se faz por 30 minutos. E por isso nós dividimos o capítulo por partes. E nos encontramos agora, então, no capítulo 5, na sexta parte, na questão de número 17. Aqui nós podemos observar está meio desfocado. Também vou escrever ali em cima do capítulo, né? Ok? Então, minha gente, vamos dar início, então, à nossa leitura e estudo. Que começa assim, número 17. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto, está falando sobre o suicídio, tá, gente? Vamos lá. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado, também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem a abreviar sua vida. Então, são os próprios espíritos daqueles que se suicidaram que vieram contar o que estava ocorrendo com eles. Ok? Então vamos lá. Ele continua. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, né, como as religiões pensavam, pintavam que o suicida ia ficar eternamente no inferno, é uma condição temporária, né? E ele continua, não é menos terrível, quer dizer, mesmo assim, embora seja temporário, também é terrível. E de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. Certo? Então, praticar o suicídio é a partir daqui, antes da ordem, claro. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, né, vários motivos. Quer dizer, o espírita tem esse conhecimento. Tipo, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado aqui na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Por que sabemos disso? Porque os próprios espíritos nos contaram, ok? E que se livra de um mal, né? Tipo, a gente quer se livrar do mal quando pratica o suicídio, para chegar a um pior, tá vendo? Mais longo e mais terrível. Quer dizer, se a pessoa está com um problema aqui na Terra, vai passar por esse problema talvez 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano, ou 10 anos, lá do outro lado vai ser mais longo e mais terrível. E isso foram os espíritos que nos disseram, aqueles que praticaram o suicídio. E continua ele aqui dizendo que se engana, se crê, né, se acredita, em se matando, ir mais depressa para o céu. O espírita sabe que isso não acontece. Sabe que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar,
Nós sabemos disso, estudamos e sabemos disso. De onde há consequência de que o suicídio, não lhe dando somente, senão decepções, está contra os seus próprios interesses. E, igualmente, o número dos suicídios impedido pelo Espiritismo é considerável. E pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita. Sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, né? Enquanto que a lógica de outro dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Claro, quando você não tem um conhecimento do que vai te acontecer, ou tem dúvidas, ou não crê naquilo que vai acontecer que os irmãos nos disseram, aí a pessoa se entrega ao suicídio, né? Mas quando você tem a consciência, crê e sabe que realmente vai te acontecer após esse ato, você não vai adiantar se matar não, gente. Sabe por quê? Vai sofrer o que está sofrendo e pior, por muito mais tempo. Essa que é a grande verdade. Agora nós vamos falar, a instrução dos espíritos vai falar sobre o bem e mal sofrer. Vamos lá, número 18. Quando o Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Ah, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Bem, gente, vou dar minha opinião aqui. Essa questão de sofrimento é uma questão que a gente precisa refletir muito e pensar muito sobre isso. Porque as pessoas ligam a dor, né, ao sofrimento, seja ela qual for o tipo de dor, seja a dor física ou seja a dor moral, ok? Porém, eu não vejo assim e não concordo que exista sofrimento. Só sofre aquele que não compreende, né? Aquele que ainda não entende o motivo da dor. Nós precisamos separar muito bem a dor do sofrimento. Cada um de nós tem um jeito de lidar com isso muito peculiar, muito singular, porque cada um de nós somos únicos. Não existe uma regra para todo mundo, é impossível, porque cada um pensa e age diferente, ok? O veneno que salva a vida pode matar alguém também. Não é verdade? O remédio que salva alguém pode matar outro. Então, gente, fica aqui uma reflexão para a gente. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Ok? Você pode estar morrendo de dor, mas não está sofrendo com ela, porque você a compreende muito bem. Por exemplo, quando você sente uma dor física, você procura o quê? Um médico, né? Para saber qual o problema daquela dor. Não é verdade? Assim proceder, o médico vai receitar o remédio, vamos tomar o remédio. Se o remédio for amargo ou não,
não é verdade? Mas nós temos que tomar o remédio para curar, ou injeção, seja lá o que for. Adianta reclamar do remédio, que é amargo, ou da injeção? Qual é a finalidade do remédio? De curar o problema que está havendo no nosso corpo, certo? Então, podemos analisar sempre os problemas morais também, que não são físicos. A dor moral, que é pior do que a dor física, não é verdade? Então, como curar a dor moral? Só tem um jeito de nos curar contra a dor moral. Refletir, analisar a situação e orar, pedir a Deus forças para seguir em frente, para principalmente, né, conseguirmos lidar com a situação. Isso é uma dor moral. Por isso que ele fala ali em cima, né? O bem e mal sofrer. Quer dizer, eu não vejo mal sofrer. Seria o bem, né? E lidar com o problema. Porque nem todo mundo vai sofrer. Aqui eu posso dar um exemplo físico meu, até físico você pode não sofrer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu andando de bicicleta, que eu era meio atentado mesmo, dando cavalinho de pau com a bicicleta, numa das vezes foi de Macedo. Eu lembro muito bem. Eu dando cavalinho de pau da bicicleta, caí e quebrei o pulso. Ok? Caí no chão e quebrei a mão, quebrei o pulso. Aquele osso acima da mão. Enfim, veio aquela dor naquela hora, coisa e tal, pereré, parará. Eu me levantei, estava doendo e continuei andando de bicicleta. Não fui para o hospital, não procurei médico, não procurei nada. E passei o dia todo andando de bicicleta, com a minha mão doendo, mas eu não deixei de andar de bicicleta. Quando chegou no fim do dia, de tarde, quando eu fui para casa, finalmente, aí mostrei a minha mãe, o meu pulso estava inchado. Aí ela falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que você quebrou o pulso. É melhor tu ir no hospital, tirar um raio-x para verificar se quebrou. Acho que tu quebrou. Eu falei, tá bom. Dormia aquele dia, sentindo dor. No dia seguinte eu fui pro hospital. Chegou lá, tiraram um raio-x. O médico atendeu, tirei o raio-x e estava realmente quebrado. Aí botaram um gesso. Engessei o pulso. O braço, né? Engessa o braço todo. Mas enfim, tá vendo a diferença da dor e sofrimento? Eu senti dor. Eu não estava sofrendo, porque se eu estivesse sofrendo por conta de quebrar o braço, o pulso, eu teria saído correndo imediatamente, largado a bicicleta e ido para o hospital. Então, embora tivesse a dor ali enchendo o meu saco, eu não dei valor nenhum a isso. Então, não sofri. Para mim, não significou nada aquele braço quebrado. Eu não sofri. Tanto é que só fui para o hospital no dia seguinte. Então, gente, somos assim. O que é o sofrimento? Na verdade, é não saber lidar com a dificuldade ou com a dor. Isso é um sofrimento. Quando você aprende a lidar com a dificuldade e com a dor, tu não sofre. Eu posso dar um outro exemplo aqui que eu já falei em outros vídeos. Em vários vídeos eu comento isso de vez em quando, né? Anteriores. Eu tinha uma madrinha, tinha não tem porque ela está na vida espiritual, mas na época ela estava viva. Estava com uma idade bem avançada, morava no interior do estado. Eu era criança, adolescente. A última vez que eu a vi, eu tinha aproximadamente uns 15 anos de idade, por aí, mais ou menos. Daí para menos, de 15 anos para menos. Bem, enfim. E ela morava num barraco, no pé do morro. A casa era de chão batido, não tinha água direito, ela não se alimentava porque não tinha condições financeiras. Ela tinha não sei quantos filhos que ficou viúva cedo e fazia serviço de tipo lavar uma roupa para alguém, alguma coisa assim, que ela não podia sair de casa porque tinha que tomar conta dos filhos. E vivia uma vida assim, com essa dificuldade toda. Vocês estão entendendo? Na última visita que a fiz, ela estava com uma idade muito avançada, mais de 80 anos, não sei quantos anos ela tinha. Eu sei que ela estava com a idade bem avançada, mais de 80 é certo. Ela já estava acamada, porque já sentia dores físicas terríveis. E nesse dia, que foi a última vez que eu a vi, cheguei lá, ela estava deitada, que ela não conseguia mais sair da cama. E fui falar com ela, como sempre, abriu um sorriso para mim. E sempre foi assim, quando chegávamos na casa dela. Ela sorria, nos tratava com alegria. E sempre falava, como é que está a senhora, tia? Tudo bem com a senhora? Ah, estou muito bem. Deus é muito
bom para mim. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Então, gente, ela nunca sofreu com esse tipo de vida que ela tinha. Para outros era sofrimento, para ela não era. Para ela não era sofrimento. Enquanto para coitada, sofreu a vida toda, ela não sofreu. Para ela não sofreu. Porque ela estava muito acima da resignação. Ela tinha compreensão. E ela via aquilo como uma coisa da natureza, uma coisa que para ela era necessária e natural. Eu nunca vi ela revoltada, reclamando da vida, disso ou daquilo, brigando com o filho dela, que eram meus tios. Na época eu era criança, meus tios já eram adultos. Meus tios já tinham filhos, que eram meus primos também, enfim. Então, gente, cadê o sofrimento? Às vezes o sofrimento está nos olhos de quem vê, não de quem está vivenciando aquilo. Então, essas pessoas, a minha tia Maria Carita, ela nunca me deu um conselho sequer. Ela nunca chegou para mim e falou: "Oh, meu filho, faça assim, faça assado, não faça isso, não faça aquilo." Ela nunca me deu conselho algum. Mas o exemplo dela me mudou muito. Eu tinha 15 anos de idade apenas, era uma criança. Mas eu já observava, né? Ela, aquele espírito ali, entendia que ela estava acima da média dos seres humanos. É um espírito, para mim, não posso julgar ninguém, nem direito eu tenho, mas para mim era um espírito muito elevado e é, para mim, tá ok? Então, o exemplo dela, eu desde cedo aprendi que o ter não traz felicidade, porque ela não tinha nada e era feliz. O ser é o mais importante, ok? Então, desde cedo eu aprendi isso. Eu nunca dei muito valor às coisas materiais. Eu dou valor? Claro que dou. Às vezes posso exagerar? Claro que exagero, eu não sou perfeito nesse aspecto ainda, como ela é, ou como ela foi. Mas, no entanto, o jeito dela, o exemplo que ela me deu, me fez me melhorar e muito nesses valores das coisas materiais, muito. Então, agradeço a ela sim. Pelo exemplo, a gente faz muito mais do que falar, não é verdade? Dizem que a atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, a atitude dessa minha madrinha, embora tivéssemos poucos contatos, porque a dificuldade financeira era grande, não podíamos viajar sempre que queríamos para visitá-la. Eu era dependente, então, nem condição tinha financeira. Era dependente, nem dinheiro, nem financeiramente, e nem com idade para viajar sozinho. Eu dependia sempre da minha mãe. Mas, enfim. Então é isso, minha gente. Cadê o sofrimento? Não é verdade? Então, minha gente, os problemas, as dificuldades, não é sinônimo de sofrimento. Só sofre quem quer sofrer. Não é verdade? Isso é a resignação. Então vamos voltar ao nosso assunto aqui e ele continua falando. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoções. Na verdade, o soldado não for para a luta, ele não vai ganhar promoção alguma. Então ele quer promoção. E ele fala aqui: sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que no combate sangrento. Com certeza, né? Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo, tá vendo? Se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. Tá vendo como uma moral muito mais, é bem pior? Pois é. O homem não é compensado por essa espécie de coragem,
né? O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros a um lugar glorioso, quando vos atinge o motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por suportá-lo e, quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui mais forte, tá vendo? Então é ter essa certeza. Ele fala aqui, bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim. Bem, deixa eu botar aqui numa posição melhor, peraí. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Quem falou isso foi Lockhart Dyer, em Havre, essa França, na França, né? Então eu só não concordo aqui com a sua, quando ele fala aqui, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então quando ele fala aqui submissão à vontade de Deus, eu não concordo com isso. Parece que é um Deus vaidoso que quer que seus filhos sejam submissos. Abaixe sua cabeça, ai, tá, o senhor quer assim, o senhor quer assim. É envaidecer um Deus que não tem vaidade alguma. Então daqui esse irmão acha que é assim, e eu discordo. Que ninguém tem que ser submisso. Deus não quer que nós o vejamos dessa forma. Porque seria um Deus vaidoso. Deus quer, acredito eu, e não vou mudar de cabeça tão cedo, sinceramente. Se eu morrer e ir para a parte espiritual, também não concordo com isso. Deus quer que a gente saiba que ele não é, sabe? É igual o pai e o filho. Tem pai que exige que o filho o respeite porque ele é o cara. Eu sou teu pai, tu tem que me respeitar, tu tem que me respeitar, tu tem que fazer o que eu quero, porque quem manda sou eu. Eu era assim com meus filhos, eu lembro muito bem disso. Mas eu sou homem, imperfeito, né? Sou espírito imperfeito, estou num corpo, né? E nesse corpo aqui eu sou homem. Então eu trago minhas imperfeições, claro e evidente. Então eu imponho as minhas vontades, impunho assim a meus filhos, aquilo que eu queria, e eles tinham que me obedecer. Principalmente quando eles eram, né, crianças, que tinham menos de 18 anos, que a responsabilidade é dos pais, claro. Isso é uma lei no Brasil. Lá fora eu não sei. Mas enfim, então eu impunha o respeito. Tinha que me respeitar assim. Na minha casa tinha que fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, coisa e tal. Ok? Mas eu sou imperfeito. Então Deus não quer que a gente veja ele com a imperfeição do homem. Não, Deus não é um pai. Simplesmente um pai porque nos criou. Ele está muito além de um pai. Ele é um amigo. Sabe, você não escolhe. A gente diz que não, mas não vamos nos aprofundarmos disso. O pai que temos. Geralmente tivemos um pai, não sei, isso varia muito. Mas um pai que nós não gostaríamos quando chegar aqui na vida, esse pai que eu tive, eu não gostaria porque meu pai faz isso errado, faz aquilo errado. Mas nós temos um pai, né, que não gostaríamos de ter. Que foi meu caso. Não estou dizendo que é o caso de todo mundo. Ok? Mas podemos escolher nossos amigos. Um amigo a gente escolhe por afeição, por simpatia, por companheirismo. Esse amigo, às vezes, tem muito mais valor do que um pai, do que o irmão, do que a mãe, do que um parente. A ele nós confiamos tudo. Eu tive um amigo por um período muito curto, depois eu descobri que ele não era meu amigo. Mas isso não importa. Mas deu para eu sentir, pelo menos por algum tempo, né, uma confiança em alguém que se acabou, não durou muito tempo. Mas foi muito bom enquanto eu confiava nessa pessoa. É um sentimento que você não tem como explicar.
embora foi um período muito curto, 1 ano, talvez ou 2 da minha vida. Então eu fico imaginando quem tem aquele amigo aqui na Terra. Que tem gente que tem amigos que dura anos e são amigos, né, uma vida toda inteira. Um está sempre contando com o outro, um está sempre ajudando o outro. Não é nem amigo financeiro, não, que a pessoa pensa logo é amigo quando está na merda precisando de grana. Não, aquele amigo você pode falar tudo para ele, ele pode falar tudo para você e não sai dali. Esse é o Deus que nós temos eternamente. Ele não é um pai, uma visão que, no entendimento que temos como pai, na visão humana, essa visão acanhada, pequena, uma visão, desculpe o termo, de merda. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é aquele amigo que sabe do que você precisa, sabe as besteiradas que tu fez, sabe da tua fraqueza, sabe das tuas necessidades, sabe de tudo, sabe quem está querendo te ferrar com você. E por que ele deixa alguém ferrar contigo? Sabe por quê? Porque ele é teu amigo. Porque ele está vendo coisas que você não vê, que você ainda não compreende, mas que para você é necessário passar. Esse é o amigo, não é um pai. Sabe? Está muito além dessa imaginação de pai. Está muito além, muito além. A nossa compreensão humana é muito pequena para compreender isso, com toda certeza. Mas eu vivi uma amizade, da minha parte, foi muito pura e sincera com essa pessoa, durante 1 ou 2 anos da minha vida, e sei muito bem que sentimento é esse. Eu posso afirmar, se você nunca teve um amigo sincero ou amiga, eu lamento. Talvez você não conheça esse sentimento. Esse amigo é independente da categoria que ele, social referente à tua família. Independente se é irmão, se é pai, se é, você pode ter um ótimo amigo sendo teu pai, um ótimo amigo sendo tua mãe, irmão, irmã, colega de trabalho, primo, tio, tia, não importa. É um sentimento. Não importa quem seja ele, na sua família, no seu meio social. Certo? Se você tem, bacana, você entende o que eu estou te falando. Esse é um Deus. Não meu Deus, não. Não é meu Deus. É ser muito egoísta. É o Deus de todos. Sabe? Aí quando a gente fala Deus de todos, a gente pensa só nas pessoas bacanas, né? Não, é Deus do bandido, do assassino, do estuprador, do corrupto, do ladrão. Aí você fala pra mim, caramba, peraí, tem uma coisa, Deus é meu amigo e amigo desse cara. Porra, esse cara que você está condenando, está julgando, é teu irmão. Esse cara que você está condenando e julgando pelos crimes que ele cometeu, vai se melhorar. E provavelmente esse cara que você está julgando e condenando poderá ser aquele cara lá no futuro a te tirar do buraco do poço. Pode ser que ele te ultrapasse moralmente e você fique para trás. Sabe? Por isso que dizem que o futuro a Deus pertence. Nós não temos ideia do futuro, mas Deus sabe de tudo. Então, meus amigos, nós vamos parar por aqui. Na próxima leitura falaremos sobre o mal e o remédio. Já está dando o nosso tempo. Então, meus amigos, fica a reflexão aqui para todos nós. Começamos a falar do suicídio. O Espiritismo mostrou um motivo pelo qual não se deve fazer isso. Quem explicou isso e contou para Allan Kardec foram os espíritos daqueles que se suicidaram quando viveram aqui na Terra. Eles deram seus depoimentos, suas declarações daquilo que estava ocorrendo com eles. Por isso que quem estuda o Espiritismo sabe da consequência do suicídio. Ok? Que você tira a sua vida pensando em acabar com o problema, tu só prolonga esse problema por mais tempo. Porque você não morre, porque você é espírito. Você vai sair do estado físico para o estado espiritual e vai levar contigo tudo aquilo que você pensa. Tua raiva, teu ódio, né? Tua vergonha, né? Que muitos se matam, tiram a própria vida por vergonha, né? Suas preocupações, seus problemas vão continuar na tua mente. Você vai dar um tiro, não vai acabar com o corpo e nada mais. E você continua vivendo. Você não deixa de existir. E contigo tudo que está em ti. Seus problemas, suas raivas, suas frustrações, seus medos.
e por muito mais tempo. Então quem é espírita sabe que essa idiotice só vai piorar a situação dele. Basta o espírita saber disso para não tirar a vida, basta saber e compreender, porque saber não é o suficiente. É aceitação e compreender como verdade. Porque pense bem, você vai tirar a sua própria vida por um problema que está tendo. Às vezes é um problema amoroso, acontece quantos? As pessoas se matam por problemas amorosos, né? E tira a própria vida para esquecer aquela mulher, esquecer aquele homem. E morre o corpo e o espírito continua. E ele está querendo esquecer aquela porra e não vai esquecer aquele problema. Vai querer esquecer aquela mulher? Não vai, porque ele não deixa de existir. Vai querer esquecer aquele homem? Não vai, porque ela não deixa de existir. A mente vai continuar focada naquilo. Quanto tempo? Muito mais tempo. Se aqui na Terra ela conseguir lidar, ou ele, o ser humano, conseguir lidar com esse problema, procurar tratamento, é isso que promove a doutrina espírita. Procurar tratamento, procurar ajuda, procurar auxílio. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos de tratamento, ou às vezes muito menos, consegue sair desse pensamento negativo, né? Dessa depressão, desse problema. Agora, se tirar a própria vida, não vai, aí se ferrou mesmo, não vai conseguir tirar. Não vai. Vai piorar, vai gravar mais ainda. Porque de um mal, ela passou a ter 2 maus. Né? De um problema passou a ter 2. O problema continua existindo, o outro foi o que ela tirou a própria vida. Novo problema alimentou, nós inventamos. Meus irmãos, eu sei que é difícil, principalmente para aquele que está pensando em fazer isso. Eu posso afirmar porque eu já tentei fazer isso. Algumas vezes. Não cheguei nem a parar no hospital, não foi o caso. Mas eu pensei em tirar minha vida algumas vezes. Uma vez quando eu tinha 8 anos de idade. Lembro muito bem. E uma criança não tem como refletir e analisar. Mas enfim. Eu tinha sofrido uma injustiça e já estava, né, chateado, aborrecido. Uma criança queria tirar a própria vida porque não achava justo o que tinha acontecido comigo. Mas por algum motivo, não sei o que, eu não fiz isso, que eu ia pular da janela do 2º andar da casa do meu avô de cabeça lá embaixo. Foi essa a primeira vontade. Cheguei aí na janela, no parapeito. Não sei se foi medo, se foi algum difícil, me encheu de medo, de cagaço, eu não fiz. Mas a minha vontade era fazer isso. E depois, quando eu já estava burro velho, e quando você está voltado com o meu pensamento fixo nisso aí, é difícil você sair dessa situação. Bem, não sei como aconteceu que num dia eu acordei pensando diferente. Ok? Alguma coisa me mostraram além na espiritualidade que me deu forças para mudar de ideia. Então, minha gente, o conhecimento é tudo. Certo? Não vai resolver 100%? Com certeza não, porque mesmo eu já conhecia a doutrina espírita, sabia das consequências, e mesmo assim eu estava voltado a praticar esse erro. Esse crime, né? E não sei porque numa noite acordei pensando diferente. Mudou completamente o meu pensamento da água para o vinho. Não posso dizer para vocês o que aconteceu quando eu estava dormindo, o que me ocorreu na pátria espiritual. Só posso dizer que conseguiram me convencer. Eu estou aqui até hoje, isso já fazem alguns anos. E não penso mais nisso, né? Então, meus amigos, está aqui, né, o bem e o mal sofrido que acabamos de ler. Espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Obrigado.